Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Neste domingo pela manhã, nós queremos cumprimentar a todos que aqui estão e você que está nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus seja contigo nesta manhã, ministrando graça sobre graça. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar os nossos corações. Você é muito bem-vindo aqui presencialmente, você é bem-vindo nesse lugar, você que está também conosco através da internet, também você é muito bem-vindo, e sou grato a Deus por poder, através da internet, chegar em seu lar, chegar em sua casa. Vamos orar, apresentando nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado, Deus, pelo rico privilégio que o Senhor nos concede de te adorar, de te bendizer e engrandecer o nome que está acima de todo nome. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos visite e que por meio de Cristo Jesus o Senhor nos habilite a te adorar, a te bendizer e a engrandecer ao teu santo nome. Nós queremos, Pai, nesta manhã, prestar a Ti o culto que lhe é devido. Fala aos nossos corações, edifica-nos pela Tua palavra que é a verdade e enche-nos de graça. Assim oramos em nome de Jesus, amém. De pé como você está, abra a sua Bíblia no Salmos de número 108. Salmos de número 108, Salmo de Davi. Aleluias. Salmos de número 108. Todos acharam? Quem achou diz amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, e vamos fazê-lo de forma responsiva. Lerei os versos ímpares e a igreja, você lerá os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. A igreja presente, verso 2. Quero acordar ou envelhecer. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. A igreja, verso 4. Porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus, sua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, e esplenda a tua glória. Verso 5, verso 6. Para que os teus amados sejam livres. Salmos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Verso 8, vamos lá? Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. A igreja, verso 10. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus, tu não saias, ó Deus, com os nossos exércitos. Verso 12. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Em Deus você poderá fazer proeza, porque Ele é quem calca os pés do nosso adversário. O teu adversário não é teu problema. O teu adversário é problema do teu Deus. Por isso, nessa manhã, firme o teu coração,
Por isso, nessa manhã, louve, adore, bendiga, exalte o nome do Senhor que está acima de todo nome. Você está nesse lugar aqui, porque Deus te trouxe. Você está assistindo, porque Deus te permitiu. Abra o teu coração e entoe louvores ao nosso Deus. Que Deus possa te despertar nessa manhã, que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Não permita tristeza, angústia, acusações, maledicências impedir você de adorar, de bendizer. Peça que Deus nessa manhã, que o Espírito Santo inunde o teu coração e que você venha adorar, bendizer e engrandecer aquele que vive e aquele que reina. Aleluias, vamos louvar o Senhor. Oh Deus, Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim
mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é um Deus forte, poderoso. Igual a Ele não há outro. Nós podemos louvá-lo, podemos engrandecer o nome do nosso Deus. Nosso Senhor Jesus, que tem sobrenome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Deus que é a nossa paz, o Deus que está sobre todo e qualquer nome. O Deus que mantém-nos vivos, o Deus que é a nossa provisão. Louve ao Senhor, seu Deus, o nosso Deus. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Deus, o nome, Conselheiro, Príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Siddiquenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa.
nosso pastor e é o bom pastor. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. Estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Aleluia. Quero chamar você a orar. Pastor Pablo irá nos conduzir em oração. Assim como você está, fale com o nosso Deus. Aleluias. Louvamos o nome do Senhor porque o Senhor é bom. Eu queria orar por você, eu queria orar por sua família, eu queria orar por sua casa, para que Deus possa abençoar a sua casa. Hoje é a última semana do mês de abril. Mês que vem, mês de maio, mês que é convencionado, mês da família. Deus tem um projeto para a sua família. Deus tem um projeto para o seu lar. E eu queria orar agora abençoando a sua casa, a sua família. Você que está aí em casa, participe do culto. Chame aí para perto sua esposa, seus filhos, seu marido, sua mãe, seu pai. Ore por eles. Coloque sua família diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. Louvamos o nome do Senhor porque família é um projeto do Senhor. Família é algo vindo do trono do Senhor. O Senhor planejou família. Então que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Deus abençoe a família Matos, família Alecrim. Abençoe, Senhor Deus, a família Taveira, família Licínio, família Estopilha, família Carrijo, Maciel, família Santos, família Tax, família Prieto, Deus e tantas outras famílias. Colocamos diante do Senhor, Deus, os filhos. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converte o coração do marido para a esposa e da esposa para o marido. Deus, aqueles que estão vivendo um momento de crise conjugal, Deus, coloque azeite, aplane as veredas, que haja arrependimento, que haja perdão, que haja, Senhor Deus, reconciliação em nome de Jesus. Deus, aqueles que estão passando dificuldades financeiras, quantos fecharam seus negócios, quantos foram mandados embora, quantos precisam de um renovo do Senhor. Chegue com provisão, chegue, Senhor Deus, com uma porta de emprego. Senhor, nós abençoamos as famílias.
que haja paz, que haja alegria, que haja, Senhor Deus, o poder do Senhor que sara, que cura, que transforma, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada família aqui da nossa igreja, cada um que está aqui nos visitando hoje, aqueles, Deus, que estão assistindo pela internet, que vão assistir mais tarde. Senhor, os alcance. Senhor, repreenda o diabo, repreenda todo o levante de Satanás, em nome de Jesus. Que nos lares haja lugar de paz, de alegria, de oração, de crescimento do teu poder, do teu evangelho. Nós abençoamos as famílias dessa igreja, nós abençoamos as famílias em Cuiabá, em Várzea Grande, no Mato Grosso, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós cantarmos mais uma música, eu queria ainda orar pelos enfermos. Todos os cultos nós temos orado pelos enfermos. Tempo da gente clamar, tempo da gente interceder. Muita gente ainda doente, mas Deus tem cuidado de nós. Senhor Deus, colocamos diante do Senhor os enfermos. Te louvamos por aqueles que já sararam. Te louvamos por aqueles que estão sarando, melhorando. Te louvamos porque temos notícias boas. E o nosso país, Deus, é um dos países que mais se recuperou gente de Covid. Mas, Deus, nós ainda temos inúmeros desafios. Não só no Covid, mas tantas outras doenças que hoje quase não se falam. Os leitos dos hospitais estão cheios. Senhor, essa semana nós fizemos um trabalho aqui no Hospital do Câncer. Fomos chamados para voltar agora, semana que vem de novo. Senhor, que o poder do Senhor alcance cada leito, cada médico que está aí lutando, enfermeiro, cada um, Deus, que envolvido numa operação gigante, uma operação de guerra, porque não é só o médico que está ali trabalhando, tem o pessoal da limpeza, o pessoal da comida, o pessoal da administração, tanta gente envolvida. Senhor, que as vacinas possam chegar, possam ser aplicadas, possam dar resultados. Senhor, vai abençoando. Visita, Deus, aqueles que estão nos leitos. Lembra, Senhor Deus, do Henrique Teixeira. Lembra da Nilma. Deus vai visitando, vai fortalecendo, vai tocando. Vai, Deus, agindo em nome de Jesus. Opera um milagre do Senhor. Que seja um momento de cura. Nós oramos por cura, nós clamamos, Deus, enquanto há vida, há esperança. O Senhor é Deus da vida, todos os dias estão escritos e determinados. Vai tocando, vai guardando aqueles, Deus, que estão tratando em casa, aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, precisando do socorro do Senhor. Que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa agir. Coloque também diante do Senhor aqueles que estão enlutados. Senhor, fortaleça. Senhor, tem dias que são tão difíceis. Não deixe desanimar, não deixe tirar os olhos do Senhor. Aqueles que porventura não te conhecem, que possa chegar salvação, libertação, que nesse momento de dor, nesse momento tão difícil, possam ser impactados pelo teu consolo, pelo teu conforto, pelo teu Espírito Santo. Mas, Senhor, alcance a nossa nação, alcance o nosso país. Nós abençoamos o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Forças Armadas. Nós abençoamos a nação brasileira, o povo brasileiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela... Aleluia. Eu creio. Aleluia. Você crê? Aleluia. Cante. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos nessa manhã, Pai. Te glorificamos porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, aquele que detém o poder, aquele que está no controle de todas as coisas, Pai. A nossa alegria, o nosso prazer independe das circunstâncias. Nós devemos chegar diante da Tua presença santa, soberana e eterna, nos dobrar, Deus, porque o Senhor está acima de tudo e acima de todas as coisas. Deus, quando Davi chegou diante do gigante, ele não mediu consequências e partiu em direção à luta. Sabemos, Deus, que o Senhor é conosco, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o braço forte, aquele que peleja contra os nossos inimigos. Nos exalta, nos coloca numa posição de honra, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela presença do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque certamente o Senhor nos acompanhará até o final das nossas vidas. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podem sentar, queridos. Quero cumprimentar mais uma vez você que está nos acompanhando em casa, você que está aqui, que Deus possa te abençoar. Depois desse tempo tão abençoado de louvor, nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. E eu sempre tenho dito, tenho ensinado, que o momento da mensagem é um momento sublime. É um momento entre você e Deus. Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Há preocupações? Há preocupações. Há dificuldades na vida? Há dificuldades na vida. Existem situações difíceis? Existem. Existem dores que tomam conta da nossa alma? É verdade. Existe momento de medo? Existe. Quanta insegurança nós muitas vezes sentimos. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas também deve fazer parte da nossa vida
o domínio e o governo do Espírito Santo. Ele é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que comunica a mensagem de Deus aos nossos corações. Sabia disso, Carlos? Pastor só é um instrumento, só meio. Nós somos vaso. Deus está nesse lugar. Você crê, diga amém. Mas Ele está também na sua casa. Ele está contigo. Ele conhece o teu coração. Por isso, nós vamos ler a palavra de Deus. E ao ler, após ler, fale com Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Eu quero ser alimentado pelo poder transformador do Evangelho. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Aleluias. Tempo agradável em Cuiabá. Você que está em outra cidade, Cuiabá está uma manhã chuvosa. Uma manhã com um clima agradabilíssimo, propício para um cafezinho, com aquele queijo mineiro, com aquela pamonha goiana. Deu fome, né? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Mas nós estamos aqui para alimentar da palavra. Abra teu coração para receber esse alimento que Deus vai dar. Mas que deu vontade de comer um queijinho, deu. Eu que morei lá em Minas, aqui eu tenho o pastor Arley, que é mineiro. Aquele queijinho neto é bênção demais. Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos repetir isso junto? Finalzinho do versículo 17, a parte B, que diz assim: o justo viverá pela fé. Mais uma vez, vamos lá? O justo viverá pela fé. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua presença em nosso meio nessa manhã. Obrigado pela oportunidade de, ó Deus, ministrar a tua palavra, mas não apenas ministrar, a oportunidade também de ouvir a tua palavra, oportunidade de sermos edificados, Pai, pelas Escrituras Sagradas. Como nós falamos e orientamos, fala conosco nesta manhã, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos levar a um nível mais profundo de intimidade contigo, que o teu Espírito Santo possa ministrar, Pai, aos nossos corações, que nós possamos nesta manhã ter um encontro contigo, um encontro com o Evangelho, um encontro com a tua palavra, um encontro transformador, edificador, Senhor, que nós possamos sair daqui, que aqueles que estão assistindo em seus lares possam, ao final, ó Deus, reconhecer a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder e, ó Deus, sobretudo, ter novidade de vida pelo Evangelho. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Meus irmãos, Paulo, quando escreve essa carta, é uma das cartas, eu posso dizer que é o maior tratado teológico do apóstolo Paulo. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele trata de temas doutrinários, de temas pastorais, de temas do cotidiano da vida cristã. E Paulo, quando escreve essa carta aqui, ele escreve para um povo que ele não conhecia pessoalmente. Um povo que Paulo ainda não tinha tido o contato. Quando a gente estuda a história da igreja, há muita especulação de quem escreveu, né? Quem plantou a igreja que estava em Roma, a qual é objeto do escrito de Paulo. Há muita especulação. Quem plantara essa igreja? Entretanto,
quando Paulo escreve a esses irmãos, ele escreve com alguns objetivos muito definidos e muito claros, e eu sempre tenho dito, leia a Bíblia dentro do contexto próximo, anterior e posterior. Porque quando você lê a Bíblia assim, você vai compreender a mensagem de Deus para o teu coração. Tome muito cuidado. A Bíblia não foi feita para ser lido fora do seu contexto. Quando nós mandamos uma mensagem para alguém, essa mensagem segue, obviamente, dentro de um contexto. Essa mensagem, quando enviamos para alguém, ela se dá dentro de um contexto de uma comunicação interpessoal, no mínimo. E quando Paulo escreve aos Romanos, o versículo 1 diz que ele se apresenta como sendo servo de Jesus Cristo. Mas também o versículo 1 diz que ele tem um chamado para ser apóstolo, portanto, enviado da parte de Deus. Não é um homem que escreve de qualquer jeito ou para qualquer pessoa, mas um homem que escreve a um povo com um propósito santo, com um propósito definido, com um objetivo muito claro. E diz o versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Vai dizer que este apóstolo, ele foi separado para o Evangelho de Deus. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo, eu sou enviado de Deus para o Evangelho. Quem é o Evangelho, irmãos? Cristo. O próprio Paulo vai falar a respeito disso. Paulo vai dizer no versículo 2 que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras. Esse ele é Deus. Deus separou o apóstolo Paulo, o qual se vê, se compreende, se enxerga como sendo servo de Jesus Cristo, chamado para ser enviado por Deus, separado para Cristo, separado para o Evangelho. Este Deus que no passado prometera por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras. O verso 3 diz, este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Perceba que Paulo não está escrevendo ao vento, ele está aqui endereçando e dizendo, eu sou enviado de Deus, eu fui separado por Deus, o evangelho me impactou e a minha vida serve para servir o Evangelho, que é Cristo. Está aqui. Preste atenção no versículo 4. O Filho de Deus, que ele faz referência no verso 3, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, não há dúvida de que o evangelho a que Paulo se refere é Cristo. Então preste atenção. E Paulo declara no verso 5, por meio de Cristo, por meio dele, viemos a receber a graça do apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Quando a gente diz que Paulo é apóstolo dos gentios, está aqui a base bíblica. Um chamado definido, um chamado específico. E Paulo vai dizer que entre esses se encontram também vocês, a igreja que estava em Roma, que foram chamados para pertencerem a Cristo. Presta atenção, queridos. Paulo está apontando diretamente para Cristo. O Evangelho é Cristo, fui separado por Cristo, sou enviado por meio de Cristo, é a graça de Deus revelada em Cristo, dos quais chamou vocês também para pertencerem a Cristo. Só aqui eu já poderia parar o sermão. Mas Paulo continua. Ele vai dizer que a todos os amados de Deus, que estavam na cidade de Roma,
além de pertencerem a Cristo, diz o verso 7, foram chamados para, qual é o chamado aí? Para serem santos. Para serem separados. A este povo, diz as Escrituras, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam com vocês. Nós vamos falar aqui a respeito do Evangelho nessa manhã, mas a paz de Deus é um direito de todo aquele que foi feito filho de Deus. Tem muita gente que tem ausência de paz, vive com alma tribulada. Que Cristo é esse? Que Deus é esse que nós servimos? Como eu comecei dizendo nessa manhã, as lutas, as intempéries, os problemas, as dificuldades, a calamidade pública, a calamidade, querido, social, econômica, política, tudo faz parte da vida, o luto faz parte da vida, o sofrimento faz parte da vida, as dificuldades estão presentes, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração até a volta de Cristo Jesus. Fica firme. Levanta a cabeça, marche, prossiga, avance. Não permita que as coisas externas, que as coisas alheias venham dominar você, venham dominar o teu coração, venham dominar a tua mente. Não permita que os dados inflamados do maligno venham afetar você diretamente. Paulo, portanto, separado, enviado, separado pelo Evangelho, para o Evangelho, para a santidade, porque o Evangelho é coerência, não existe o Evangelho incoerente. Tem muita gente vivendo o falso Evangelho. Naquilo que é pertinente, a pessoa se apropria, naquilo que confronta, a pessoa refuta e abandona. Isso não é Evangelho, nunca foi, nunca será. Porque o verdadeiro Evangelho, ele tem o condão de adentrar a nossa alma, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar a nossa disposição e transformar a nossa vida como um todo. O Evangelho nos faz cativos. Paulo foi separado para o Evangelho, ele foi separado pelo Evangelho, com o propósito de viver vida santa. E aqui Paulo vai dizer, assim como eu, vocês também, está aqui no versículo 6. Agora preste atenção, quando Paulo continua, versículo 8 em diante, até o versículo 15, Paulo ora por aquela igreja. Paulo intercede a Deus. O que Paulo está dizendo no versículo 8? Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, eu dou graças ao meu Deus por todos vocês. Agora olha que coisa rica. Porque a fé que vocês têm proclamado no mundo inteiro, a minha gratidão, porque a forma como vocês se renderam a Cristo, porque a fé que vocês têm, ela é proclamada, ela é anunciada, ela é dita. É no meio da prova, é no meio da angústia, é no meio da dor, é no meio do sofrimento que nós precisamos exercer a nossa fé. Para que Jesus Cristo seja proclamado, anunciado. Talvez você está enfrentando um momento difícil. O propósito aqui, verso 9. Pois a Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho. Está aí. É a minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção a vocês. Perceba que é um homem separado por Deus, enviado por Deus, pelo Evangelho, para o Evangelho, com o propósito de quê? Ser santo, e não apenas isso, mas levar o Evangelho a todos os gentios. Agora, nesse quesito e nesse contexto, Paulo vai continuar o seu raciocínio e a sua carta, verso 14, 15, dizendo o seguinte:
Irmãos, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Aqui fica claro então que Paulo nunca tinha ido a Roma. Por isso não é uma igreja que ele plantou. Porque o evangelho aqui é Cristo. A todas as outras cartas, quando Paulo escreve, que ele já apresentou a Cristo, ele escreve para encorajar, para admoestar, para corrigir. Mas aqui é uma carta que ele escreve para apresentar a obra da graça salvadora. E é nesse contexto, então, que nós chegamos ao texto que lemos, que Paulo vai dizer: pois eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela sua fé, o justo viverá pela fé. E a gente não pode ignorar que quando Paulo escreve a esta igreja que estava na cidade de Roma, a gente vai entender que Roma, reconhecida, chamada de cidade imperial, cidade pujante, capital da Itália, mas também uma referência ao mundo. No tempo do Senhor Jesus, talvez aqui a história vai nos revelar e vai nos dizer que aproximadamente 100 milhões de pessoas habitavam no território romano. Queridos, poucos impérios em qualquer época da história mundial protagonizaram como Roma protagonizou e continua sendo protagonista da história. É ou não é? O mundo todo está focado, o mundo todo mantém os olhos abertos sobre Roma. E quando Paulo escreve esta carta aos romanos, é bem possível que esta cidade deveria ter aproximadamente, em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de habitantes, 1,5 milhão de pessoas. Dentre estes, aproximadamente 40 mil eram judeus. É importante você entender, é importante você não ignorar a história bíblica, é importante nós compreendermos qual é o contexto que esta carta chega àquele povo. Porque quando nós olhamos para Roma, ela representava síntese de poder, de riqueza, de glamour, de potência mundial, de luxúria. A igreja estava inserida exatamente naquele contexto, mas ao mesmo tempo, Roma foi e é e sempre será considerada como esgoto pútrido, em que as pessoas, pressionadas pelas questões sociais, mundanas e liberais, serviam a si mesmo, faziam o que queriam. É muito interessante a gente observar o que Charles Redman vai comentar a respeito desse texto, vai falar a respeito da degradação de Roma, e ele considera que Roma, preste atenção queridos, era o empório que tinha em todos os povos despejados a idolatria, a corrupção. Considerada, portanto, uma cidade pujante, sim, um ambiente pujante, sim, um ambiente glamouroso, sim, mas um ambiente putrefo, um ambiente podre, dominado pelas questões do pecado, que também afeta a mim e a você, afeta a nossa sociedade, afeta a nossa Cuiabá, nosso estado, nosso país, e por isso nós sofremos. E é exatamente nesse contexto que Paulo escreve a esses amados irmãos da igreja que estava ali em Roma. E Paulo, queridos, pede oração da igreja em seu favor. Paulo está próximo, prestes a realizar uma viagem extremamente perigosa para Jerusalém. Romanos capítulo 15, deixa isso claro para a gente, está ali revelado. E mesmo com o coração cheio de amor, e transbordando de gratidão a Deus, Paulo não dispensa a oração, e ele diz: orem por mim, clamem a Deus por mim. Paulo, quando escreve aos romanos, ele demonstra intento e desejo de visitar aqueles queridos.
Paulo revela a vontade de compartilhar com aquele povo sobre dons espirituais, está aqui no capítulo 1 e capítulo 2. Paulo tinha um desejo, queridos, de expor àqueles irmãos a singularidade, a importância que o Evangelho produz e deve produzir nas nossas vidas. Quando Paulo escreve sobre esse texto, principalmente, meus amados irmãos, dos versos 16 e 17, Paulo está alicerçando ou colocando todo o seu pensamento, dizendo: tudo se resume em Cristo, no Evangelho. E quando Paulo diz que ele não tem vergonha do Evangelho, por ser o Evangelho o poder de Deus, a gente precisa entender o que Paulo está aqui tentando nos transmitir, tentando nos ensinar. Qual é o objetivo de Paulo ao instruir os seus ouvintes, queridos? Qual é o objetivo de Paulo com esta mensagem? Porque muitos de nós, por mais que a gente não negue, muitos de nós temos tido vergonha do Evangelho. E é muito assim, enriquecedor do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista prático da nossa vida, que Paulo, quando começa essa carta, logo no início aqui, ele fala da supremacia, da singularidade, da importância que o Evangelho produz e deve ter para todo aquele que crê. E é muito interessante, porque nos versos 14, 15 e 16, Paulo se declara, primeiro, devedor do Evangelho. Paulo diz que está pronto para levar o Evangelho. E Paulo diz que não tem vergonha do Evangelho. Se Deus te fizesse essas perguntas, qual seria a sua resposta? Qual é a tua dívida para com o Evangelho? Ou você acha que você não é devedor ao Evangelho? Quem é o Evangelho, irmãos? Cristo. Ou você acha que a morte vicária, substitutiva, redentiva de Cristo te libertou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor, para te dar nas suas mãos o direito à sua propriedade, à sua vida? Negativo, isso não existe, isso não é Bíblia. Nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos filhos amados de Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, nós somos escravos, nós somos servos do Evangelho. É o Evangelho que tem que guiar a sua vida e a sua história. Evangelho é Cristo. E Paulo se declara alguém devedor desse Evangelho. Devedor a Cristo. A minha vida é de Cristo. Eu tenho que viver para Cristo. Eu tenho que redundar em louvor, honra e glória de Cristo. Mas Paulo também diz que além de ser devedor, ele é preparado, ele está pronto. O Evangelho me impactou, que eu quero compartilhar com as pessoas. Eu quero ir a Roma para dizer o que Jesus fez e tem feito na minha vida. Todo sofrimento, toda angústia, toda dor, tudo que nós passamos, tudo que enfrentamos, deve redundar em louvor, honra e glória a Deus. E Paulo vai dizer: eu não tenho vergonha do Evangelho. E talvez você me pergunta: mas pastor, por qual razão alguém teria vergonha do Evangelho? Por qual razão alguém teria dificuldade com o Evangelho? Não seria meio que óbvio reconhecer a supremacia, o senhorio de Jesus Cristo? Não, meus irmãos. Infelizmente, pelo fato do Evangelho ser Cristo, tratar da pessoa de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nasceu de forma humilde, que cresceu numa cidade pobre, que morreu numa cruz. Muitas pessoas têm vergonha de se declararem filhos de Deus em Cristo, portanto, têm vergonha do Evangelho, porque acha que o Evangelho é fraqueza, porque tem que prevalecer a nossa vontade,
porque tem que prevalecer os nossos gostos, os nossos sonhos, porque o evangelho verdadeiro de Cristo me faz diminuir, me faz esvaziar de mim mesmo, me faz esgotar de mim mesmo, me coloca na brecha, me coloca na oração, me coloca rendido a Cristo, me faz ser uma pessoa com o coração aberto para ser inclusive repreendido quando for o caso, de acordo com o evangelho. Mas nós muitas vezes temos vergonha do que Cristo fez, vergonha de quem Cristo é, vergonha da obra vicária e substitutiva, vergonha de ser declarado filho de Deus. Porque só tem um jeito, irmão Divaldo, de nós sermos feitos filho de Deus, é por meio de Jesus Cristo. E sabe qual é a crise que nós enfrentamos? Porque ao declarar que somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, nós estamos dizendo que temos um paradigma, que temos um modelo. Quem é o modelo? Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Eu não tenho vergonha dessa obra do Filho de Deus na minha vida, porque transformou-me, curou-me, impactou-me a tal ponto de eu olhar e conseguir fazer uma distinção do velho homem para um novo homem. Sabe por que Paulo diz que ele não tem vergonha do evangelho? Porque pelo evangelho ele foi humilhado, ele sofreu açoites. Pelo evangelho ele foi preso. Por conta do evangelho, ele que perseguia passou a ser perseguido. Não obstante, meus amados irmãos, a cruz ser tremendo escândalo para os judeus e loucura para os gentios, e apesar de todo o sofrimento decorrente da proclamação do evangelho, Paulo destaca a primazia, a importância do evangelho para as nossas vidas, nos versos que nós lemos, versos 16 e verso 17. O que é que Paulo está aqui nos ensinando? O que é que esse texto diz? Qual que é a mensagem desse texto para nós? Paulo está nos dizendo que o evangelho é o poder de Deus, portanto, não há nenhuma fraqueza no evangelho, e para todo aquele que vive pelo evangelho. O que Paulo está nos ensinando aqui, meus amados irmãos, que o evangelho é como se fosse a dinamite do próprio Deus para derrubar as forças das trevas e de um coração muitas vezes endurecido, tomado pelo pecado. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O próprio apóstolo Paulo, um perseguidor, sabe, implacável da igreja, mesmo na sua perseguição sangrenta, de oposição declarada à igreja, aos cristãos, foi transformado por uma ação soberana de Deus, de acordo com o evangelho. Quando Paulo diz que o evangelho é poderoso, eu não me envergonho do poder do evangelho. Ele está dizendo que ele não tem vergonha daquilo que Deus pode produzir e daquilo que Deus fez na sua vida. Eu não me envergonho de Cristo, eu não me envergonho, não tenho medo do que Cristo pode fazer, porque Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, e Deus pode mudar também a história de todo aquele que crê, de todo aquele que vive, de todo aquele que se declara ser filho de Deus. Paulo fala que esse evangelho, ele tem um propósito santo, que é nos conduzir à salvação. Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê, seja salvo. Existem poderes, existem situações que destroem, que ruem, que mata, que machuca, mas o evangelho é poder de Deus para o homem ser transformado. E tem que ser poderoso, porque o nosso coração, ele é ardio, ele é sujo. Nosso coração é pecaminoso, nosso coração é enganoso. O nosso coração, queridos, nos trai. Mas quando o evangelho chega, quando Deus nos impacta com a sua obra salvadora, o evangelho transforma noites em dia, choro em alegria, tristezas em júbilo. Porque o evangelho tem esse poder. E Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei o que o evangelho pode produzir.
O Evangelho, queridos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preste atenção. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho não é poder para o descrente. O Evangelho não é poder para o ímpio. O Evangelho exerce um poder sobre o descrente, sobre o ímpio. Mas na vida daquele que crê, o Evangelho produz vida, alegria, novidade, cura, graça, restauração, perdão, misericórdia, bondade, fidelidade, os frutos do Espírito, porque o Evangelho tem o poder de vivificar aquele que está morto. Quando o Evangelho chega, quando o Evangelho é estabelecido como centro e como cerne da minha vida, eu me deparo com a fonte de vida, com a fonte de paz, eu me deparo com a fonte de consolo, com a fonte de alegria, com a fonte de renovo, eu me deparo com o próprio Deus se comunicando a mim e a você. Nós nos deparamos com o poder transformador de Deus por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, mediante ao Evangelho. Agora, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na teologia, isso aqui é chamado de universalidade do Evangelho, o alcance do Evangelho. Não existe lugar, pessoa ou coração que o Evangelho seja privado de entrar. E às vezes nós queremos fazer alguns combates, algumas lutas, travar algumas dificuldades. E quando a gente trava esses embates pelo Evangelho, é o poder de Deus, é a dinamite, é o dínamo do Espírito Santo que vai à frente. E nego não aguenta mesmo não, nego pede água, pede para sair, nego reclama, chora, esperneia, ajuda esperneando, não adianta. O Evangelho, ele é a espada de dois gumes. Paulo diz que o Evangelho é apto para discernir pensamento e propósito do coração humano. O Evangelho, queridos, produz novidade de vida e a sua eficácia é algo tremendo. Porque Paulo vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O homem, sendo pecador, jamais poderá se justificar diante de Deus. O homem não pode aplacar a ira de Deus, mas o Evangelho tem esse poder, tem esse condão. O Evangelho, queridos, ele pode, quando nós nos submetemos a Cristo e o reconhecemos como nosso Redentor e Salvador, o Evangelho nos é feito como cobertura espiritual. E Deus não deixa, não diminui a sua justiça, Ele continua sendo justo, Deus continua se irando, Deus continua, tratando-nos de acordo com a nossa miséria, de acordo com o nosso pecado. O problema está, ou a bênção está, porque isso não é um problema, né? A bênção está quando Deus visita a minha ira, mas entre eu e Deus, o que Ele encontra? O Evangelho. Entendeu? A Bíblia diz que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém, queridos? E essa vida eterna se dá por meio de quê, gente? Do Evangelho. E o Evangelho quem é? Cristo. Então não é que ao morrer na cruz, ao se entregar na cruz, Deus mudou. A partir de agora eu vi que eu tratei o povo. Não, mas eu vou agora aliviar. Não, Deus continua agindo com justiça. Só que quando Ele me visita na minha miséria, no meu pecado, nas minhas transgressões, Neto, Ele olha para mim e entre Jadson e Deus existe a obra redentora, graciosa de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, versos 16 e verso 17, ele está dizendo, querido, que todas as nossas transgressões, o castigo que estava sobre nós, fora colocado sobre
Jesus Cristo. Aí talvez você me pergunte, pastor, por que Paulo escreve tudo isso? Como eu disse, Paulo está dizendo o propósito, o objetivo para o qual você e eu fomos alcançados. Que Paulo já disse isso nos versos que eu mesmo li, que é o verso 6. Entre estes, aí, leia assim: encontra-se também vocês, ou encontram-se nós, que fomos chamados para pertencermos a quem? A Cristo. Por que Paulo escreve isso? Porque Paulo está encorajando os ouvintes, encorajando os irmãos. Paulo está aqui, na verdade, pastoreando esse povo, essa igreja, para dizer: olha, vocês foram comprados com preço precioso, que é o preço do sangue do Cordeiro de Deus, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que é poder de Deus, que é poder que transforma, que é poder que sara, que é poder que cura, que é poder que muda a disposição humana, que é poder que tem, sabe, toda a autoridade sobre a vida humana, que é representante diretamente de Deus, é o enviado de Deus sobre este mundo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o próprio Deus se fazendo homem, vindo habitar sobre esta terra, para libertar o cativo. Sabe por que Paulo escreveu tudo isso, meus irmãos? Para a gente caminhar daqui para o final. Então abra a sua Bíblia, mantenha aberta aí, leia o verso 18. Olha o que diz o verso 18. O Evangelho é o poder de Deus, do qual Paulo não se envergonha, e é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Olha o verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Paulo começa a explicar: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. O justo vai viver pela fé, como está escrito, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça se revela em Cristo. Ou nós estamos debaixo da obra expiatória de Cristo, ou nós estamos no inferno. Porque a ira de Deus se revela. Veja verso 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Não há desculpa. A ira de Deus há de ser revelada. Veja verso 21. Porque os seres humanos, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornando nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso é que Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Sabe, irmãos, veja lá no versículo 1 do capítulo 2. Nosso tempo já se vai. Por isso, olha que Paulo vai dizer no verso 1 do capítulo 2. Por isso, por essas coisas que Paulo revela acima. O que diz o texto? Você é indesculpável. Quando o quê? Julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Que pesado, né? Difícil, né?
Por isso que Paulo fala, entendeu? Eu não me envergonho de Cristo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que confessa Jesus Cristo. Porque não haverá desculpa. Porque a ira de Deus se revela, porque Deus é justo, porque Deus visita a nossa miséria, a nossa transgressão. Ele visita porque Ele é justo. Pastor, que mensagem dura. E eu já vou logo dizendo. Ela é de alento, esperança e encorajamento para todo aquele que crê. Amém, queridos? E de juízo para aquele que não se arrepende. E o juízo não sou eu que estou estabelecendo. O que é que nós lemos nas Escrituras? Deus há de julgar. Por isso, talvez você que está nos acompanhando em casa, temos que olhar para essa verdade e entender a supremacia e a singularidade do Evangelho. Talvez nós que aqui estamos, nunca tenhamos pensado dessa forma nesse texto. Mas quando Paulo declara que ele não envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela em Cristo Jesus. Ele foi separado pelo Evangelho, ele foi separado para o Evangelho, ele foi separado para ser santo, ele foi separado para viver uma vida rendida ao Evangelho. Ele foi separado para levar o Evangelho aos gentios. O Evangelho é o poder que transforma a realidade de todo aquele que crê. Paulo escreve para uma igreja que estava ali num contexto de pressão mundana, perversão total, diante do contexto romano. Paulo escreve ali com o objetivo de encorajar e fortalecer aqueles irmãos. Paulo escreve com o objetivo de levar esperança a todo aquele que crê. E Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que se rende a Cristo. Quero aqui fazer algumas aplicações para a sua vida e para a minha vida, para as nossas vidas. Entendido o que é o Evangelho, o poder do Evangelho, a amplitude do Evangelho e a singularidade do Evangelho, nós precisamos agora entender como esse texto pode trazer benefícios para a nossa vida prática, para o nosso cotidiano. Em primeiro lugar, você tem que entender que para todo aquele que crê em Cristo Jesus, para todo aquele que se declara ser filho de Deus, não há nenhuma condenação. Paulo vai dizer isso logo mais à frente, Romanos capítulo 8. Pois nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos de nós vivemos aprisionados e condenados por nós mesmos? Aprisionados e condenados por coisas que praticamos, por pecados que cometemos, por situações que vivemos no passado, muitas vezes na infância, mas que até hoje martelam a nossa mente, até hoje dói o nosso coração. O Evangelho te liberta, te cura, te transforma. Você é livre em Cristo Jesus. Porque o Evangelho, querido, ele liberta o cativo, ele liberta o algemado, ele levanta o prostrado e ele ministra a vida, porque o Evangelho é Cristo. Abra o teu coração e viva não mais como escravo do pecado, não mais como escravo da sua própria sorte, não mais como escravo dos teus sentimentos, não mais como escravo da amargura, não mais como escravo das coisas que te machucaram e te entristeceram, mas viva de acordo com o Evangelho, porque é o poder de Deus. Não há condenação, mas o Evangelho também proporciona novidade de vida. Alegre o teu coração. O Evangelho, queridos, proporciona que eu e você possamos ter experiências novas, vidas novas.
novo modo de viver, de agir e de pensar. Levante a cabeça, porque se você não está condenado, você foi remido, você foi justificado, e por isso você tem em Cristo a nova vida. Não há mais espaço para você viver pressionado, mas agora você pode sair do casulo, se libertar de tudo que te aprisiona e entregar o teu coração para que o Espírito Santo reine nesse coração e para que você viva a vida santa, para que você adore ao Senhor, para que você viva a totalidade do Evangelho, para que a tua vida tenha sentido, porque é isso que o Evangelho faz. Vida. Nós éramos escravos, fomos libertos pela cruz, fomos remidos, redimidos, justificados, novas criaturas nós somos, e por isso nós podemos adorar, podemos viver e podemos vencer a cada dia. O Evangelho significa vida, sobretudo vida eterna. O Evangelho significa paz. Quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho me trouxe paz. E Paulo diz: a paz de Deus seja com vocês que estão em Roma, mas seja com cada um que está aqui na Igreja do Nazareno Central de Cuiabá e com todo aquele que está nos assistindo pela internet. O Evangelho tem essa capacidade de produzir e trazer a paz sobre as nossas vidas. Se está atribulado, está difícil, está angustiado, está agitado, está agitada, recobre sua vida sobre o Evangelho, porque é fonte de paz. A paz que o mundo dá é uma paz transitória, uma paz passageira. A paz que a bebida te oferece é transitória e é passageira, porque você vai beber, vai encher a cara, vai ficar tonto, vai ficar bêbado. Passou tudo isso aí, você está de volta na sua realidade. A paz que as drogas dão é transitória e é passageira. Você fuma um baseado, cheira cocaína, você injeta, você fica maluco, beleza, acabou o efeito, você está na sua dura realidade. A paz que o sexo proporciona é passageiro. Naquele momento, o coito, você está ali, a explosão total, acabou, você está de frente com a sua miséria, com o seu pecado, muitas vezes, inclusive praticando o adultério no ato do sexo. É transitória e é passageira. Mas a paz que o Evangelho produz é uma paz permanente. Amém, queridos? É uma paz que liberta, é uma paz que sara, é uma paz que cura, é uma paz que transforma. É paz. Ele é a paz. E Ele declara: minha paz vos dou, não a vou-la dou como o mundo a dá, mas eu a dou de forma intensa. O Evangelho também é paz. O Evangelho é metanoia, transformação. E a metanoia, Romanos 12, acontece aqui, ó. Romanos 12. Não vos conformeis com este modelo, com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Se o Evangelho mudou sua história, você também viverá e irá experimentar transformação. O Evangelho é justiça. Estamos num país da injustiça. País difícil. Difícil a gente pender para um lado ou para o outro. A forma mais sensata, sabe qual é? Ficarmos neutros, rendidos a Cristo, na dependência total do Espírito Santo de Deus. E o Evangelho, ele é justiça. O Evangelho de Deus se revela na justiça. Deus é o teu justo juiz. Deixa Ele julgar a tua causa. Deixa Ele julgar as pessoas que te julgam. Deixa Ele julgar as pessoas que te machucam. Deixa Ele julgar as pessoas que te ofendem. Deixa Ele julgar as pessoas que te importunam. Deixa Ele julgar as pessoas que são injustas com você. Porque você não foi chamado para ser um julgador, mas você foi chamado para ser um proclamador do Evangelho.
guarda o teu coração. Dedique-se, querido, vou dizer, dedique-se mais uma vez na palavra. A justiça de Deus não falha. Ela há de vir sobre tudo e sobre todos. Descanse o teu coração. Às vezes no seu trabalho, na sua família, no ambiente que você está, você sofre pressões, angústias. É a vontade que dá humana, qual que é, irmã Marleide? Rebater e agir de acordo com o que nós recebemos. Mas nós não fomos chamados para isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho me faz, para a gente finalizar, estar humilhado, Deus nos exalta. Estar prostrado, aonde Deus nos abençoa. O Evangelho não nos faz reagir, Grazi, mas agir biblicamente. O Evangelho nos leva e nos faz escravos da verdade. O Evangelho nos leva a dizer a verdade. O Evangelho sempre tem o objetivo e o condão de olhar para o contexto, olhar para a realidade e entender a importância de vivermos não de nós para nós, mas uma vida pelo Evangelho. Talvez você que está aqui nessa manhã, adentrou esse recinto, esta casa, precisa ser impactado pelo Evangelho. Talvez você precise renovar a sua aliança com Deus, a qual se dá pelo Evangelho. Talvez a necessidade de você entregar aos pés da cruz de Cristo todos aqueles que têm se levantado contra você, porque Ele é o Deus que julga. Assim você estará agindo pelo Evangelho. Talvez você adentrou esse recinto entristecido, pressionado, amargurado. Eu quero te encorajar a dizer que você precisa viver pelo Evangelho, porque o Evangelho transforma, o Evangelho sara, o Evangelho cura, o Evangelho liberta, o Evangelho supre a ausência que muitas vezes nós sentimos e temos dentro do nosso coração. Não sei como você entrou, mas eu sei como você pode sair. Não sei como você está, mas eu sei como você pode ficar. Não sei como é que você tem vivido, mas eu sei como é que você pode passar a viver. O Evangelho, queridos, ele nos leva e nos desafia a viver pela fé. Só o Evangelho, só Cristo permite você viver cada dia pela fé. Porque o Evangelho proclama, declara e ensina que o justo viverá pela fé. Talvez você entrou aqui hoje com o seu coração daquele jeito. Precisa de um renovo, precisa de um toque. Talvez você que está em casa nos assistindo precisa de algo da parte de Deus para que a sua fé seja fortalecida e renovada. Enquanto o pastor Arley nos conduz a um louvor e uma adoração, se porventura você que aqui está quer colocar a sua vida diante de Deus, quer apresentar-se ao Senhor, quer dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero desafiar você a ficar de pé no seu lugar. Nós não podemos vir à frente, nem aglomerar, mas fica de pé, porque este Evangelho, que é poder de Deus, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Você que está em casa nos assistindo, de repente você está frio, machucado, ofendido, escabrunhado, decepcionado, entristecido, confrontado pelo Evangelho. Talvez sinta o desejo de se colocar em pé e dizer: Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, tenha as misericórdias da minha vida. Se você quer uma oração, manifeste na sua casa e nós vamos orar por você. Você que está aqui, fique em pé. Após o louvor, nós vamos orar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, nós queremos nessa manhã bendizer o Teu santo nome. Queremos nessa manhã Te exaltar, glorificar. E queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas. Queremos, Pai, pedir em nome de Jesus que o Senhor fortaleça, Senhor, a nossa fé. Que o Senhor fortaleça a nossa vida. Que o Senhor venha nesta manhã nos encorajar, Pai. E que nós sejamos transformados pelo poder transformador que o Evangelho tem. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã possa agir em nós, Senhor, de maneira que o Teu nome seja engrandecido, de maneira que o Teu nome seja glorificado, de maneira que o Teu nome seja adorado em nós e através de nós, de maneira que o Teu nome seja bendito. Senhor, nós queremos nessa manhã, Pai, render a Ti a glória que lhe é devida. Fala conosco, Senhor, trabalha em nós, Pai, transforma os nossos corações, transforma a nossa disposição, muda, Senhor, o nosso pensamento, muda os nossos corações, habita, Senhor, em nós, de maneira que o Teu nome seja engrandecido, de maneira que o Senhor seja glorificado e exaltado, de maneira que o Senhor seja bendito. Fortalece, Pai, aquele que está caído, aquele que está prostrado, aquele que está machucado, aquele que está se sentindo aflito, aquele que se sente solitário. Senhor, que Tu possas, Pai, na realidade, na necessidade, na individualidade, na pessoalidade de cada um, que o Senhor nos assista, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos santifique, de maneira que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Assim nós nos apresentamos ao Senhor, a Deus, por meio de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Podem sentar, queridos. Estamos chegando ao final de mais um culto, né? Nesta manhã de domingo, nós temos algumas pessoas nos visitando e eu quero aqui lembrar desses irmãos que estão nos visitando. Tem ali a nossa irmã Daniele, não é isso mesmo? Né? Seja muito bem-vinda, Daniele. Que Deus abençoe você, que seja a primeira visita de muitas. Que o amor de Deus, que a paz do Senhor Jesus, que excede entendimento, guarde o teu coração, tua casa, tua vida, tua família. O justo viverá pela fé. E o Evangelho é o poder de Deus. Creia, viu? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado porque você nos deu a oportunidade de juntos nesta manhã
adorar e bendizer o nome do Senhor. Temos também a dona Marluze, dona Edileuza e Rafael. Estão ali, né? Podem dar um sinalzinho com a mão ali, olha lá, os três estão ali juntos, né? São convidados especiais de nossa irmã Marleide. Olha que coisa linda. Que Deus possa lhes abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa a partir de hoje mudar a história, a sorte, a vida, possa derramar sobre vocês a unção, o poder, a graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês se sintam acolhidos nesta manhã aqui, em nome de Jesus. E aí nós temos também o irmão Divaldo, que está ali com a sua filhona, filhão. Deus abençoe essa família linda, né? Eu tenho tido o privilégio de acompanhar essa família. Que Deus possa lhes abençoar, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fortaleça, aqueça o coração e que vocês sejam cheios do poder do Espírito Santo nesse momento difícil que tem enfrentado, nesse momento de luto. Que Deus se faça presente e que a cada dia todos vocês, visitantes, possam ser agraciados pelo resplendor da glória de Deus. Você que é membro dessa igreja, você que está aqui conosco, obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Que Deus possa de igual forma te abençoar, te encorajar, no nome precioso de Jesus Cristo. Aos irmãos que estão em casa assistindo esse culto a posterior, por conta do problema da internet, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que Deus possa renovar também o seu ânimo, a sua força e o seu entendimento, e que você prossiga cada dia para o alvo que é Cristo Jesus. Quero lembrar da agenda da nossa igreja, que teve algumas mudanças. Então, para nós lembrarmos, hoje, nosso culto matutino, hoje à noite nós teremos uma live com o pastor Edson Vieira. Peço a sua ajuda, participe, né? Se faça presente. Entre lá no nosso Instagram, ele vai estar ministrando, compartilhando um tempo de um bate-papo, mas vai deixar uma mensagem de Deus aos nossos corações, hoje às 19 horas. Então, eu espero por você em nosso Instagram, né? Na segunda-feira, nós temos o Conectados, aconteceu na semana passada. Nós teremos agora não mais 2, mas talvez 3 salas. Sala dos chomanos, que são os meninos, né? A sala das meninas, que são as irmãs, as mulheres. Então é um ambiente para podermos conversar. Não é um culto, não é reunião de oração. A gente compartilha a experiência, a gente fala da nossa fé, nós oramos ali uns pelos outros por alguma necessidade. Então amanhã, que hora que é, pastor? 19h30 ou é 20? É 20 horas. Amanhã, segunda-feira, 20 horas, nós temos o nosso Conectados. Na terça-feira, também às 20 horas, nós teremos, de igual forma como segunda-feira, na terça também pelo Zoom, a nossa escola bíblica dominical, né? Então, na terça-feira nós não temos mais o encontro de fé. Terça-feira nós teremos a nossa escola bíblica. O objetivo é gerar maturidade e crescimento espiritual através das Sagradas Escrituras, que é o Evangelho. Por isso, todos aqui estão convidados. Você de casa também é nosso convidado. Como é que eu participo, pastor? Eu vou deixar o meu telefone, 659-9696-1110, e você vai poder participar, né? Mandando uma mensagem para mim. A gente vai inscrever você no Zoom, numa sala do Zoom da nossa igreja, e você, todos aqui, são muito bem-vindos. Participe na sua casa. Você vai usar o seu celular, com o seu celular sentado ali, você tem a bênção de poder participar na segunda-feira de um encontro das mulheres, um encontro dos homens. Na terça-feira, escola bíblica dominical. Na quinta-feira, aí sim o culto é encontro de fé. O encontro de fé, meus irmãos, ele é um encontro híbrido, é um culto híbrido, como o culto pela manhã, tanto presencialmente quanto pela internet. Com a graça de Deus, esperamos até lá ter a nossa internet estabelecida. Então, na quinta-feira, às 19h30, aí sim, 19h30, estaremos aqui na igreja, aqui no templo, e nós estaremos trazendo uma palavra de encorajamento e fortalecimento da sua fé na quinta-feira aqui, lá em Várzea Grande, queridos. Só que benção, as atividades voltando ao normal,
lá nós temos o culto, nas quartas-feiras, né? Então você que é de Várzea Grande, você que mora em Várzea Grande, você fique ligado com o pastor Pablo, né? Ele está fazendo um belo trabalho ali, e você pode nos ajudar congregando ali, somando forças ali. Na quarta-feira é 19 ou 19h30? 19 horas, quarta-feira, lá em Várzea Grande, não é 19h30, é 19 horas, você tem o culto ali, o encontro de fé, uma palavra, né, um tempo de oração, estudo bíblico. Domingo que vem tem escola bíblica lá, pastor? Café com o pastor, às 9h. Então, quem é de Várzea Grande, domingo que vem, vai ter lá um momento com o pastor Pablo, café com o pastor, tempo de comunhão, mas um tempo também de palavra, e nós aqui em Cuiabá seguimos com o nosso culto presencial. Tem culto hoje lá? Então hoje tem culto presencial também em Várzea Grande. Você que está assistindo e é de Várzea Grande, às 19 horas, faça-se presente. Vamos ficar de pé. Você que nos visita, não vai embora correndo. Eu quero dar um abraço de longe, um abraço no novo modelo normal, né? Só de longe, mas quero poder cumprimentar você. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que o justo viverá pela fé. Fé que é produzida pelo Evangelho. Evangelho que é Cristo. Eita Deus! Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo tão precioso na tua casa. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor, ó Deus, avive a tua obra em nossos corações, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos santifique, mas que o Senhor, Deus, possa agir em nós e através de nós, de forma que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Muito obrigado por este culto, pela oportunidade de prestá-lo ao Senhor. Muito obrigado porque temos, ó Deus, tido o privilégio de poder aprender um pouco mais, de enriquecer um pouco mais, sobretudo, de edificar, ó Deus, as nossas vidas pela fé, através das Sagradas Escrituras. Obrigado por esse dia chuvoso, abençoado em Cuiabá, que o Senhor nos abençoe em nossa terra, que o Senhor abençoe o nosso estado, que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe, Deus, este mundo, e que o Evangelho do Senhor seja proclamado, anunciado pela tua igreja, que nós possamos entender, ó Deus, a supremacia das Sagradas Escrituras, a autoridade, a inerrância, Senhor, a infalibilidade da palavra de Deus, a autoridade, a centralidade do Evangelho, que nós possamos, Pai, a cada dia reconhecer a autoridade suprema do Senhor em nossas vidas. Por isso, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha nos encorajar a viver a cada dia em santidade, para a tua glória, para a tua honra e para o louvor do teu santo nome. E agora, Senhor, nós nos despedimos sob os teus cuidados. E agora, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre todos vós, povo de Deus aqui reunido, bem como sobre toda a igreja que está espalhada por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Aleluias, amém. Não vai embora rápido, deixa eu dar um toquinho aí no seu cotovelo, beijo no teu coração. Você que está em casa, fique na paz do Senhor Jesus, e até às 19 horas em nosso Instagram.